Olá pessoal, tudo bom? Eu vou falar rapidinho, brevemente do curso, tá? O curso de Struts, tá? Ele é um curso, digamos assim, bem completo em relação às tiles, tá? E principalmente em relação às actions, tá? Funcionalidades, como funciona o curso, tá? Eu vou mostrar agora um pouco da aplicação. Essa aplicação aqui, ela foi desenvolvida durante o curso, tá? Ah, é o projeto Struts, tá? Uh, as próximas aulas você vai estar configurando o projeto, tá? Aqui a gente basicamente criou aqui um, uma estrutura, tá? Com algumas actions, tá? Que já dá um total gigantesco de action, tá? Foram todas criadas durante o curso. É, eu queria falar um pouquinho sobre esse curso, tá? Como que vai funcionar. Então aqui já vai algumas explicações básicas. Tá? No próximo vídeo eu vou estar explicando como o Struts funciona, tá? Para vocês poderem entender, tá? A partir do terceiro vídeo, se eu não me engano, na configuração do projeto, a gente passa já a ter aulas, tá? E aí as configurações do projeto serão aulas, tá? Então o que vai ser abordado nesse curso aqui? Principalmente a utilização das actions, tá? Junto com as tags, tá? Então, o que significa isso? Significa assim, deixa eu rodar essa aplicação aqui e eu vou te mostrar o funcionamento das tags, tá? Então, vou executar aqui a index, tá? Simplesmente também não preciso disso aqui. Eu vou colocar aqui no localhost, ok? Então, localhost, vou colocar aqui struts, tá? Então aqui, essa é a cara final da aplicação que você vai ter. Eu vou estar passando por várias vezes, por vários layouts, tá? Inclusive vai ter um de uma certa cor amarela e preta que vai ficar por muito tempo, tá? Mas aí depois eu resolvo lá, mais pra frente, tá modificando isso aqui, tá? E vou estar deixando assim. É, basicamente, como funciona o curso? A gente vai aprender as tags do Struts. Mas essas tags, um exemplo, a tag de link do Struts, tá? Como utilizar essa tag, tá? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Não só utilizar ela, né? Não só escrever o código, um exemplo, a tag, um exemplo, vou colocar aqui um exemplo. Né? A tag do Struts, ela tem o prefixo s. Então tag select, tá? Select. Então assim, a gente vai aprender, não só aprender a criar a tag, para que serve, mas a gente vai aprender a integrar ela também na action, tá? Ou a classe que você quiser, né? Você sendo um bom programador Standard Edition, você vai conseguir desenvolver tranquilo, né? Suas regras de negócio e associar a action, tá? Então, aqui um exemplo, aqui a gente colocou um nome, né? Um exemplo, tag param action, tá? Então, para tag de parâmetros, para tag de property, para tag de push, para tag de set, short, subset, text field, tag up down select, text area link, etc. Então o curso basicamente ele aborda esses aspectos. Alguns aspectos também de configuração de ambiente, é, integração a outros tipos de projeto, tá? No conceito de integração não seria integração, um exemplo, eu tenho um projeto A, projeto B, não. O mesmo projeto utilizando struts e um determinado framework, um exemplo, tá? Então tudo isso você vai estar vendo nesse curso aqui de struts, tá? Então uma série de tags, uma série de exercícios aqui que é pra gente estar fazendo. A quantidade de aulas não é só porque a gente trabalhou basicamente com as tags, não. É basicamente porque a gente também, a gente, assim, teve alguns erros, né? E esses erros, para aproveitar o erro, né, que eu como programador, como desenvolvedor, eu vejo o erro como uma experiência, tá? Então ela é uma experiência diferenciada,
né? Ela é uma experiência que você só tem quando ocorre um erro, né? No meu caso, eu resolvi tratar isso como um item a mais, tá? Então tem uma série de exercícios que conforme o tempo vai passando, vai tendo erro, né? A gente vê o componente, vê como se escreve a tag, né? Vê como que deveria ser feito aquele componente, né? Mas na execução ele dá um erro, tá? Então esse erro, se o usuário estiver me acompanhando, esse erro ele vai ter para o usuário também, tá? E toda essa questão foi resolvida. Então todos os erros do curso, né, foram um diferencial, tá? Foram uma coisa assim que seria interessante para a gente aprender com aquilo, tá? Então é legal, tá? É a parte legal de programar é quando dá erro. Quando funciona, né? Simplesmente, legal, funcionou, tá lá, tá funcionando, tá estático, bonitinho, parado. Mas e aí depois? E se depois você for implementar e der um erro? Então esse foi o grande diferencial desse curso, tá? Eu não, diferentemente do curso de JSTL que eu fiz, eu mastiguei 100%, porque eu quis espremer todas as funcionalidades do Struts, tá? E as melhores, né? Então, assim, o que a gente entendeu durante esse curso aqui? Que o Struts, ele é um framework de alta escalabilidade maduro, né? Com a possibilidade de você desenvolver ótimas e grandiosas aplicações utilizando os struts, tá? Então, foi abordado diversos assuntos, tá? Você pode estar inicializando. Antes de inicializar o curso, tem algumas etapas, algumas introduções que eu gostaria que você escutasse, tá? Pelo menos uma vez. Então, assim, não vai ter aquela coisa de, vamos configurar variáveis de ambiente. Não, vai ter muita coisa de eu falando, tá? Só que eu falando para explicar basicamente muita coisa bacana que vai acontecer durante o curso, antes, durante e depois, tá? Então esse total de 100 cento e poucas aulas que tem aí é basicamente não só os exercícios, tá? São os desafios no caso são os erros, tá? E tem também o caso, né, do estudo constante das actions, tá? Que você vai perceber que não tem copia e cola para action aqui, tá? Cada action que a gente criar, tá? Da mais básica possível, tá? Ela não tem muita coisa a ser implementada, a não ser quando ela é do tipo, um exemplo, de um tipo, não, link não, checkbox list, não, também não. Vou colocar aqui a tag merge, um exemplo, tá? Alguns têm muita regra a ser implementada, outros não, tá? Então acaba sendo um pouquinho mais extenso, mas também, né, de uma certa assim facilidade, tá? Porque quando chegar mais para frente você já vai se habituar em criar esses lists, tá? E a última coisa que eu queria só falar aqui sobre esse curso, pessoal, esse curso aqui ele foi tirado basicamente de um livro, tá? Um livro, uma apostila, tá? E essa apostila, ela tem um alto conteúdo assim de, de struts, tá? Fazendo com que se você estude essa apostila, você possa se tornar um ótimo profissional com esse framework, tá? E dominar esse framework de A a Z, tá? Então, basicamente, todos os exercícios tirados, tá? E as metodologias também tiradas, tá? E algumas implementadas a mais durante esse curso, né? É um diferencial dele, tá? Em relação aos exercícios, tá? Ao esforço repetitivo de estar construindo sempre as actions, tá? É, o domínio, né, das tags, né? E também o modelo o qual a gente desenvolve esse exercício, tá? No caso as actions, algumas regras de negócio, alguns modelos, né? Mas sempre fazendo com que tudo converse, tá? Então cadastrando a action, tá? Enfim, né? Todo o passo a passo para você poder dominar o Struts e conseguir desenvolver com ele. Tá? Então no próximo vídeo
Basicamente, acho que ainda tem mais dois vídeos de introdução. Tem um vídeo que vai ter uma introdução básica, que seria é, qual é o funcionamento, como funciona o Struts, tá? Como é que é o funcionamento do Struts, tá? Então, aguardo você no próximo vídeo, tá? Não pule as introduções, veja pelo menos uma vez. E os exercícios, esses sim, você repita quantas vezes for necessário, tá? Essas introduções, pelo menos uma vez, eu peço para você que você veja.